Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui conosco hoje para se atualizar de um tema importante da prática do nutrólogo, que é a prescrição de nutrição parenteral. Então, a gente vai falar sobre emulsão lipídica, da sedação à nutrição. Agradeço aí a contribuição e a participação da equipe da B. Brown também junto conosco. E ao Dr. Sérgio Garnes, que é um mestre, né, professor. A gente se conhece há muito tempo. Para quem não sabe, eu fui aluno do Sérgio na residência do IGESP. Então a gente já tem aí o quê, Sérgio? Mais de 10 anos, né, que a gente convive, tanto na época da residência, mas também depois na pós-graduação, né? A gente trabalhou junto e continua trabalhando junto também no curso de pós-graduação. Foi o Sérgio que me ensinou a prescrever nutrição parenteral na unha, né? Lembro bem daquele quadrinho lá naquela salinha. Então, tenho certeza que vai ser uma aula muito rica e muito proveitosa. O professor Sérgio, ele é médico nutrólogo, mestre na área de nutrologia também, é, é da equipe funcionária aqui de São Paulo. Qual que está o seu cargo lá agora? Diretor médico da funcionária, só para eu não errar. E a gente também tem aqui alguns ex-residentes do Sérgio, né? Então, espero que a aula seja excelente e no final a gente deixa um tempinho para a gente poder tirar dúvidas também. Certo? Boa aula, professor. Obrigado. Bom, primeiro é um prazer. Obrigado, Bebrão, pela oportunidade. Eu vou falar um pouquinho sobre emoções lipídicas, né? E é um tema que eu gosto bastante. Eu estudo emoção lipídica, sei lá, uns 20 anos, né? Já dei algumas palestras de emoção lipídica e é um tema que eu estou bem familiarizado para discorrer um pouquinho com vocês. Podem fazer pergunta, não tem problema nenhum, tá? É, Falo que há um conflito de interesse, né? Estou aqui pela Bebral, mas eu vou falar que eu tenho uma licença poética. Obrigado, Tuísa, porque não houve nenhuma diretriz muito clara sobre o que eu deveria falar, então eu me senti livre para trazer a ciência para vocês de uma forma até um pouquinho poética, que eu brinco que se isso daqui não fosse poesia dentro da área da ciência, eu não sei o que é. A gente vai entender um pouquinho esse assunto, tá? Ah, o que eu vou discorrer um pouco com vocês? Então, como a gente chegou até aqui das emissões lipídicas, acho que como muitos de vocês estão começando, ainda são novos na área de nutrologia, principalmente na linha hospitalar, acho que entender um pouco da história da emulsão lipídica e por que que ela evoluiu, né, é importante até para você ter uma visão crítica sobre quando usar a emulsão lipídica, né, adequada. Depois a gente vai discorrer um pouco sobre o papel do TCM, né, que é um tipo de óleo que tem dentro da emulsão lipídica. A gente vai entender que essa emulsão lipídica serviu para outras coisas na área médica, e entre eles o uso como um carreador sedativo. E depois a gente vai fazer um processo de comparação entre os modelos de emulsão lipídica disponível e para onde a gente está seguindo, tá? Então, esse é o processo. Dentro do padrão histórico, né, eu gosto bastante de entender um pouco a lógica, mesmo que eu já sinto parte da história, nos meus 22 anos de nutrologia. A emulsão lipídica ela tem esse desenvolvimento ao longo da linha do tempo. Então, em 1962, a gente tem o desenvolvimento da primeira emulsão lipídica, tá? Que é conhecida como intralipide, tá? É a primeira na Suécia. Então, ela é conhecida como triglicerídeo de cadeia longa, à base de óleo de soja puro. Depois a gente vai entender que levou praticamente, se a gente vê de 1962 até 1985, onde em 85 eu tive a incorporação no rol de prescrição de uma emulsão lipídica onde eu substituí 50% do triglicerídeo de cadeia longa por triglicerídeo de cadeia média, que é o TCL-TCM. Tá? A gente tem uma vantagem aí ao colocar isso e um objetivo para colocar isso na clínica.
Em 1986, praticamente 9 anos depois, aparece a primeira emulsão lipídica com outra característica, que é com o azeite de oliva, e 2 anos depois aparece a emulsão lipídica com óleo de peixe puro, né, a 10%, no mercado. E em 2004, a gente tem a primeira emulsão lipídica com óleo de peixe, dentro de uma combinação. Em 2011, eu tenho um outro modelo de emulsão lipídica que foi lançado no mercado também com óleo de peixe na composição. Tá? Então, esta é a evolução histórica. Então, a gente está falando de 1962 e, né, se a gente vê o processo evolutivo, né, então aqui um distanciamento grande até surgir essa, depois quase 10 anos para surgir essas duas emulsões, e depois eu vou levar mais uma década ainda para ter uma evolução da emulsão lipídica. Tá? A gente tem que entender por que, que a emulsão lipídica teve que evoluir. Por que, que ela teve que modificar? Por que, que ela teve que se modernizar ao longo do tempo? E o que a gente tem hoje de situação clínica? Tá? Então, só para a gente entender, a primeira coisa que a gente tem é essa pergunta. Como eu forneceria uma caloria densa, que seria do óleo, né, que a gente tem na composição normal, só que de forma endovenosa, sem causar embolia gordurosa, sem causar hemólise, sem ter toxicidade. Tá? Parece uma pergunta boba, mas foi uma pergunta que marcou a área da ciência de nutrição por mais de 100 anos, tá? Para conseguir chegar na capacidade de misturar a água no óleo. Okay? Levou mais de 100 anos para conseguir ter esse desenvolvimento, essa tecnologia. Tá? E por que se precisava isso? Porque a medicina estava evoluindo e o procedimento cirúrgico estava começando a evoluir. E das cirurgias eu tinha complicações cirúrgicas, eu tinha condições que, se eu não tivesse uma forma de alimentar, o paciente morria. Né? Então, eu tinha que evoluir o processo. Eu já tinha o acesso venoso, né? Já tinha a soro de hidratação ali na Primeira Guerra Mundial, que foi desenvolvido, e a emulsão lipídica veio, né, depois, em 1962. Então, esse problema foi resolvido quando se conseguiu fazer essa micela de gordura, né? Onde eu tenho um componente que é o triglicerídeo, associado com um fator aqui, que é o fosfolipídio, que vem do derivado do ovo, e aí tem as suas reações, né, anafiláticas ou similares em pessoas com alergia à proteína do ovo, por exemplo. A parte, o glicerol, né, e assim por diante, a hora que eu faço a parte hidrofílica, que fica externo, ligada à água, e a parte hidrofóbica fica interno, onde tem o triglicerídeo. Tá? Isso aqui seria uma vantagem, porque eu conseguiria disponibilizar o triglicerídeo através da lipase lipoproteica para os tecidos, né, para metabolização, ou mesmo para o depósito no tecido adiposo. Tá? Então, eu consegui fazer uma emulsão que misturasse na água, que ficasse pequenininha o suficiente, lá 0,2 micrômetros, tá? De tamanho, que não conseguisse embolizar capilares humanos, por exemplo, tá? E fosse uma condição osmótica suficiente para ser carreada no sangue, até favorece a osmolaridade da parenteral como um todo, e ofertar energia e ácidos graxos essenciais, que a gente um dos maiores avanços da medicina do século passado. Tá? Conseguir misturar água no óleo e colocar na veia. Tudo bem? A partir deste momento, a gente começa a entender um pouco que a gente resolveu um problema, que é da energia, é da ácido graxo essencial, mas a gente pode ter criado outro. Tá? E aí a gente começa a pesquisar, será que não tem risco? Tá? E aí começou a se ver que o triglicerídeo de cadeia longa, sim, ele tinha um potencial de imunossupressão no paciente. Opa, não está aparecendo. Vou botar aqui. Ele tinha um potencial de imunossupressão no paciente, tá? Porque as células fagocíticas, os fagócitos, capturavam essa gordura excedente, fagocitavam e entravam em um processo de falência. Então, eu comecei a não responder contra bactérias. Tá? Então, o estudo clássico é não responder contra Staphylococcus aureus. Okay?
Então, o excesso de gordura dado na veia poderia levar a uma imunossupressão. Isso foi visto lá em 1984. Então, de 1962 até 1984, ficou, opa, mas será que não tem problema? Aí começaram a fazer estudos aqui, não é em humano ainda, foi em células, né, e em modelos laboratoriais para ver que tinha um impacto no sistema retículo endotelial. Depois, a gente tem um salto, né, para 89, então de 84 até 89 foi onde eu consegui mostrar que sim, as células reticuloendoteliais teriam deficiência com o excesso de gordura. Então, mas por que isso? Porque a gordura, neste momento, ela não era, e pasmem, né, esse processo evolutivo que a gente tem hoje de bolsas compartimentadas não existia nessa época. Então, aqui era, muitas vezes, mistura de aminoácido e açúcar numa bolsa, e a gordura corria em paralelo, em 500 ml, em 10 horas, que era a recomendação. Tá? Eu brinco que eu peguei essa fase ainda, de prescrever isso para paciente, principalmente do SUS, porque a gente não tinha cobertura. Então, a gente tinha que correr 2 vezes na semana, 500 ml de TCL na veia do paciente. Tá? E tinha que correr num tempo certo, porque se eu acelerasse o tempo, ele levava imunossupressão, porque eu estava dando muita quantidade. Imagina, 500 ml de lipídio a 20%, né? A gente está dando praticamente 100 gramas de gordura. Tá? Você toma um copo de óleo de uma vez, assim, ó, certo? Então, essa quantidade levava uma imunossupressão. Este trabalho de 89 foi a base para ter o que a gente chama de sistema de uso de parenteral com gordura em 24 horas, e não mais em cada 10. Então, aqui começou a mudar a história de vamos correr em paralelo, vamos ter que colocar isso dentro da bolsa ou correr 24 horas a gordura junto. Metabolicamente, eu diminuí o risco da imunossupressão. Então, esse trabalho começou a dar base para esse processo do que a gente chama de bolsas tricompartimentadas, tá? Com 3 componentes. Em 1991, tá, saiu esse outro trabalho aqui, que mostrou que sim, as emoções lipídicas, né, elas tinham uma alteração no processo linfocitário. Então, esse trabalho deu a margem para que a evolução daquela parenteral, né, do tipo de lipídio, que em 1985 eu desenvolvi o TCL e TCM. Então, mas por que eu desenvolvi? Porque eu precisava melhorar a resposta metabólica do paciente. Eu tinha que otimizar a entrada da gordura como fonte de energia e diminuir o excesso de triglicerídeos circulando para as células fagocíticas não se entupirem de gordura. Tá? Então, a vantagem de 85 até o 91 foi quando o trabalho de comparação entre o triglicerídeo de cadeia longa e o triglicerídeo de cadeia longa mais média mostrou diferença em que o triglicerídeo de cadeia média não causava imunossupressão. Tá? Então, eu ganhei uma vantagem do sistema reticuloendotelial, onde o TCM não provocava o risco da imunossupressão no paciente, porque ele era otimizado do ponto de vista metabólico. Então, aqui a gente já mostrou um pouquinho que a entrada do TCM teve um objetivo de cobrir um buraco que a gente tinha com o TCL, que é, eu dou gordura, mas se eu der em excesso, eu posso fazer uma imunossupressão. Se vocês pegarem trabalhos da década de 80, 90, a gente vai associar assim, parenteral mata. Tá? Não sei se vocês já viram isso. 1984, 88, 90, os trabalhos que saíam era aumento de mortalidade com o uso de nutrição parenteral em paciente cirúrgico. Tá? Foi isso que deu margem a abrir necessidade de evoluir as dietas enterais, porque até então a parenteral era a primeira escolha. Eu oferecia energia rápida em paciente cirúrgico, tudo. Todo o trabalho para desenvolver enteral precoce, enteral, né, semi-alimentar, oligomérica, assim por diante, veio dessa ideia de que parenteral matava, a gente tinha que usar o trato digestório, tá bom? E nisso a parenteral teve que evoluir também, tá? Então, mas olha que interessante, fora isso, dentro da área médica se desenvolvia outras coisas, né? Porque eu estava com a evolução
processo cirúrgico como um todo, e dentro dessa disciplina cirúrgica eu tinha a disciplina de anestesiologia, tá? Que precisava evoluir do ponto de vista de ter sedativos melhores, que fizesse o potencial de sedação e tirasse o potencial de sedação, com redução de náusea, redução de sintomas adversos de forma importante, tá? E, por incrível que pareça, eles tinham descoberto uma molécula, que é essa molécula aqui, no início da década de 70, tá? Esta molécula foi denominada esse IC35.868, foi classificada com o nome de Propofol, tá? Esse Propofol, ele tinha um defeito, ele era extremamente afim de gordura. Então, ele conseguia, através de ser afinidade por gordura, atravessar a barreira hematocefálica e levar o Propofol para o cérebro. O problema era o carreador lipídico, tá? Na época, o carreador lipídico que foi desenvolvido foi um carreador à base de óleo de algodão. Só que ele tinha um potencial tóxico e não era adequado para uso, tá? O risco era muito grande pela toxicidade que se dava. E aí os caras que desenvolveram falaram, poxa, eu tenho que uma molécula que consegue sedar, consegue atravessar a barreira hematocefálica, atingir o sistema nervoso, ele circula bem, ele pode metabolizar bem, mas o carreador é um problema. Eu não consigo fazer com a fórmula que eu estou desenvolvendo. O que ele olhou? Na década de 70, ele olhou para trás, em 1962 tinha sido desenvolvido o Intralipt, tá? O TCL da parenteral. Ele falou, eu já tenho essa tecnologia, não preciso inventar a roda. Eu tenho que pegar a roda e colocar no meu carro, né? Então, eu peguei a tecnologia do intralípide e utilizei essa tecnologia para desenvolver a molécula que chamou de Privan em 1984. Tá? Então, esse Diprivan foi a junção da tecnologia desenvolvida para a nutrição parenteral com a formulação sedativa que já tinha, só que eu não tinha o veículo. Então, a partir deste momento, eu começo a dar um salto gigantesco do ponto de vista de eficiência na anestesiologia em termos de sedação, porque é o sedativo mais impactante até hoje para esse processo cirúrgico. Tá? Então, a gente tem, em 84, a finalização de Privan. Em 86, ele é lançado comercialmente no Reino Unido e na Nova Zelândia. E em 89, ele é aprovado nos Estados Unidos pelo FDA. E nos anos 90, ele ganha o resto do mundo. Tá? Então, a gente está falando de alguns anos para cá que eu tenho Propofol aí para ser utilizado. Tá? Então, o Propofol é igual à gordura, né? A gente usa o TCL, que foi desenvolvido em 1962, inicial, só que ele tem um detalhe. A grande maioria da medicação, ela fica interiorizada na gotícula, mas eu posso ter alguns componentes, né, que são dispersíveis hidrofílicos, e isso daqui causa uma reação desconfortável no paciente, como dor à aplicação. Tá? Para resolver isso, o que se desenvolveu? Aquela molécula de 85, lembra que aqui foi em 84, 85 sai o TCL-TCM, a molécula de TCL-TCM de 85, ao ser evoluída, né, o processo de colocar o Propofol nesta molécula TCL-TCM reduziu de forma significativa o processo de dor, mantendo as suas características de transporte. Então, ele mantém alta lipossolubilidade, tem um ótimo carregamento do sistema nervoso central e tem uma distribuição muito boa e metabolização. A vantagem, então, é que eu passo de 59% de dor à infusão com a molécula convencional para 9% na molécula com TCL-TCM. Então, eu ganhei um adicional porque eu diminuo a parte livre da molécula que poderia ser uma reação dolorosa para o endotélio. Tá? Então, isso aqui foi uma vantagem evolutiva na formulação.
E o que tem de interessante nesse processo é que, além de diminuir dor, por ser TCL e TCM, eu melhoro o processo de metabolização do fármaco e o TCM tem oferta energética otimizada. Então, eu uso para anestesia, mas eu uso na terapia intensiva como sedativo, mantendo um processo de metabolização e oferta de ácido graxo também, de forma impactante para o paciente, dando energia para ele. Então, esse veículo, né, que agora a seda, ele também ajuda a nutrir, ele faz uma parte. Muitas vezes o paciente está lá na terapia intensiva, no momento inicial ainda, mas ele já está recebendo um pouco de gordura do propofol, já está recebendo açúcar do sorinho que ele está recebendo, então ele já tem um composto duplo. O aminoácido ele está em catabolismo muscular, tá, nesta fase, mas ele já está recebendo uma oferta calórica mínima. Me falaram ali que se eu ia falar, né? Então, se a gente colocar cada ml ali de propofol que você está contando, 1,1 caloria, se você somar quantos ml por dia, você tem uma associação de caloria aí do propofol. E o TCM, né? Esse TCM, quando ele foi incorporado na emulsão lipídica, a vantagem dele foi isso aqui, tá? Então, se a gente pegar, ele é uma molécula com número de carbonos menor, que vai de 6 a 12, comparado com o TCL, que é de 14, 16, 18, 20 e assim por diante, tá? Ele, do ponto de vista metabólico, ele tem uma vantagem que ele não depende da carnitina para entrar na mitocôndria. Então, eu tenho menor, digamos, influência de variações metabólicas e genéticas interindividuais. Então, como eu não tenho dependência de carreador proteico, que a gente tem variação na população, níveis de produção desse carreador, tem gente que tem maior produção, tem gente que tem menor produção, e durante a fase catabólica da UTI eu diminuo a síntese disso. Então, o paciente usa menos TCL ali como fonte de energia, ele vai acabar usando mais TCM, porque ele não tem a necessidade do carreador, que é a carnitina palmitoiltransferase. Tá? Então, ele é otimizado do ponto de vista de bioenergética para a formação de ATP, comparado com o TCL puro, né? Em associação, que a oferta do TCL é para dar ácidos graxos essenciais para fazer membrana celular, fazer resposta eicosanoide, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então, eu ganhei uma vantagem metabólica em cima disso, tá? E essa vantagem metabólica faz com que eu tenha otimização, né, da oferta energética, produzindo proporcionalmente uma taxa de um CO2 menor do que o TCL puro. Tá? Então, há uma vantagem evolutiva, né, do ponto de vista de solubilidade, uma melhor hidrólise da lipase lipoproteica, uma não dependência de carnitina para transporte para dentro da mitocôndria para sua beta-oxidação. Então, eu tenho uma hidrólise rápida, independente de carnitina, oxidação preferencial como fonte energética, ela não vai estocar de forma significativa no adipócito, tá? Então, não tem adiposo e oferta energia de forma rápida que eu preciso na fase de terapia intensiva, por exemplo. Então, a comparação, se olhar para TCL, que é a fórmula que eu tinha em 1962, para TCL e TCM em 85, o TCL puro, ele cobre ácido graxo essencial e ele é fonte de energia. O TCL e TCM, ele tem os ácidos graxos essenciais, a redução dele é em 50%, que é 50-50, tá? Então, vou diminuir metade da quantidade de ômega 6 da formulação. Esse aqui, então, vai ter alto teor de ômega 6, esse aqui tem metade do teor de ômega 6 deste, então ele tem uma eficiência energética melhora a eficiência metabólica e diferente desse aqui, que leva um processo que a gente vai ver que é pró-inflamatório, né? Produzindo resposta eicosanoide de série par. Este aqui, ele não tem essa resposta inflamatória, que ele não é eicosanoide, mas ele ganhou a vantagem de não ser imunossupressor em dose, como esse aqui mostrava anteriormente, que poderia ser imunossupressor de fagócitos.
Então, o TCL é um bom combustível. Em alguns estudos comparam o uso de TCL com TCM, né? E aí o TCM é melhor metabolicamente, os dois são combustíveis, mas metabolicamente o TCM tem uma vantagem. Então, isso já é um estudo antigo, tá? O que que a gente tem agora? Agora a gente tem uma quantidade de TCL que foi reduzida na segunda geração, que a gente já viu, que diminui 50%, mas se eu voltar na linha do tempo, né, as coisas tudo acontece simultaneamente. Eu tenho várias pesquisas, e se eu olhar para 1957, houve a identificação do que a gente chama de ácido araquidônico, tá? Em 1960, 62, foi identificado as prostaglandinas, que seriam metabólitos dos ácidos araquidônicos. Em 64, conseguiu-se fazer a síntese da prostaglandina. Em 65, entender que o ácido graxo araquidônico, né, era o produtor de tecido de prostaglandina no tecido pulmonar humano. Tá? Então, eu consegui mostrar em 1965 que o ácido graxo essencial ômega 6, né, elongava-se até então para ácido araquidônico, né, o linoleico transformado em araquidônico, e a partir de 1985 via que isso tinha uma resposta inflamatória. Aí daqui para frente foi sendo identificadas vias dessa resposta ômega 6, né? Então, descoberta dos tromboxanos, dos leucotrienos, 1979. Então, a gente levou aí uns 10 anos para desenvolver a via metabólica do ômega 6, praticamente. Em 1980, 82, né, a gente tem aí o reconhecimento disso como um prêmio Nobel dentro da área, porque isso deu margem para desenvolvimento de medicamentos que bloqueavam as vias de inflamação, que são os anti-inflamatórios não hormonais, né, que são os AINES. Bom, então, isso é que deu margem para o desenvolvimento dos AINES, mas de onde via isso? Do óleo, que era o óleo que eu estava fazendo dentro da nutrição parenteral, e entendia que aquele óleo era incorporado na membrana e que da fase pelas vias, né, de ciclooxigenase e lipoxigenases aqui, né, o ciclooxigenase pares, e eu tinha a formação de prostaglandinas pares que levavam ao que a gente chama de resposta inata, né, da inflamação, que vai gerar dor, calor, rubor, edema e assim por diante. Tá? Então, esta resposta inicial, né, que foi descrita nesta época aqui, falou, poxa, mas aquele composto que eu estou dando na veia é o precursor da inflamação. Tá bom. Mas será que se eu der muito, eu inflamo muito? Então, começou-se a pensar nesse formato. Poxa, eu consegui colocar na veia, eu já vi que se eu der muito, eu faço imunossupressão fagocítica, mas eu estou entendendo que tem uma linha de pesquisa que está falando que é pró-inflamatório. Causa inflamação, tá? E tudo isso estava sendo desenvolvido ao mesmo tempo. Então, o que realmente muda, né, agora é que a gente vai ter que pensar num padrão de modular a resposta da gordura que eu estou dando na veia de forma quantitativa, e depois eu comecei a pensar na forma qualitativa do que eu estou dando de gordura para esse paciente. Tá? Então, para a gente entender o que é quantitativo e o que é qualitativo. Então, a mudança quantitativa é a mudança da quantidade de oferta desses ácidos graxos, que são conhecidos como pró-inflamatórios, são da família ômega 6, que é do óleo de soja original. Então, a primeira coisa é, eu vou trocar metade dele por TCM que não tem essa resposta. Então, eu estou diminuindo quantitativamente, em 50% a oferta de pró-inflamatório. Tá? Então, isso aqui é uma mudança quantitativa. Então, eu trocar TCL puro para TCL e TCM em 1985, lembra que aqui a gente está, ó, em 82 eu descobri a resposta, né, e ganhei o prêmio. E aí eu sei que isso aqui é pró-inflamatório. Em 85 eu desenvolvo a molécula que reduz em 50%, tá? Então ela foi lançada, então a pesquisa estava correndo simultaneamente para entender que eu teria que diminuir a quantidade de ômega 6, tá?
Então, o TCL-TCM reduziu quantitativamente, então ele melhorava a oxidação do ácido graxo e dava menos ômega 6, seria pró-inflamatório. Opa, parece que eu resolvi aquilo que estava me afligindo na época, tá? Vamos continuar a história. Lá a gente viu que 10 anos praticamente depois eu desenvolvi a primeira emulsão com óleo de oliva, tá? Que é o monoinsaturado. Também é uma redução quantitativa. Eu vou tirar o ômega 6 e vou diminuir o ômega 6 também. Então, eu vou diminuir ali praticamente em 80%, tá? Desse ômega 6, dando uma quantidade menor, mas ainda é quantitativo, porque o oliva é neutro, ele também não é da cadeia icosanoide igual o TCL e o TCM, então também não tem essa resposta. Então, eu estou diminuindo quantitativamente a modulação da resposta inflamatória. Então, os dois são quantitativos, tá? A vantagem do oliva é que, por ser monoinsaturado e ser cadeia longa, ele teria menos peroxidação, né, e maior estabilidade aí do ponto de vista oxidativo. Ao longo do tempo, se viu vantagens do ponto de vista, digamos, cardiovascular, porque já tinha linha de pesquisas dentro da cardiologia com azeite de oliva e outras coisas mais, tá? E lá em 2000 em 86 e depois em 2004, quando fez a modulação, né, da bolsa, a gente tem agora a entrada do EPA e DH, que é o óleo de peixe, que agora a gente fala que tem uma mudança qualitativa na bolsa, tá? Porque agora eu diminuí quantidade, mas eu mudei o substrato. Aquilo que era pró-inflamatório vira uma resposta moduladora inflamatória, menos inflamatório, ou controlador da inflamação. Tá? Então, aqui eu tenho uma resposta que a gente chama imunomodulatório, tá? E os estudos depois mostraram que eu diminuía a colestase hepática também nos pacientes. Então, a gente tem aí uma mudança quantitativa e uma mudança qualitativa. Então, a evolução, né, do ômega 3, né, veio para modular a resposta inflamatória. Tá? Então, esse ômega 3 ele é incorporado na membrana celular. Então, todas as minhas células que estão na fase de síntese, ou seja, lá na minha medula óssea, que eu estou sintetizando leucócitos, né, em geral, esses leucócitos agora, se eu ofertar ômega 3, vai ter na sua membrana celular ômega 3. Quando eu quebrar aqui por ação da fosfolipase A2, em vez de fazer prostaglandinas e leucotrienos pares, eu vou fazer a série ímpar, tá? Então, enquanto esse faz vasodilatação, esse aqui faz o processo contrário, tá? Então, esse faz dor, né? Então eu vou fazer o processo de modulação da resposta, tá? Então, menor atividade inflamatória, menos agregação plaquetária, menor vasoconstrição, tá? Aqui é vasoconstrição. Menor vasoconstrição e menor quimiotaxia de neutrófilos, tá? Então, basicamente, eu consigo dar uma modulada para eu inflamar pero no mucho, que eu brinco, tá? Eu preciso inflamar, mas eu não posso inflamar demais, porque a hiperinflamação vai acabar destruindo o meu tecido até a função desse órgão, tá? Então, eu consigo, por efeitos de substituição do substrato, em vez de fazer esta via, eu faço esta. Ah, mas como é que o tecido escolhe? O tecido escolhe porque ele tem preferência pelo 3, tá? Ele usa o 3 primeiro na enzima, tá? Então, o 3 vai ter preferência. Então, a hora que eu coloco o ômega 3 na composição, ele é feito primeiro e depois que eu acabei com o ômega 3, ele vai começar a fazer metabolização do 6, tá? E aí a gente tem aquela proporção 2 para 1, né? Em geral, aí próximo da anti-inflamação 1,5 para 1, assim por diante. Então, a resposta final é reduzir o processo inflamatório como um todo, né, e ajudar na resolução da inflamação e no reparo. Tempos depois, né, aí no 2010 a 2015, né, a gente tem o desenvolvimento a continuidade dessa via do ômega 3, descobrindo as resolvinas, protectinas e maresinas, tá? E aqui a gente ganhou um adicional que
O docosahexaenoico, que é dessa linha, né, que é o DHA, ele continua a elongação dele, fazendo algumas respostas aqui, como protectinas e resolvinas, tá? E maresinas. Isso aqui é o processo final que vai restabelecer a homeostase e silenciar o processo inflamatório final, tá? Então, ele é a última síntese dessa cadeia do ômega 3, vai ser aquilo que vai parar o processo inflamatório local e falar que o tecido pode voltar a ter funcionalidade normal dele. E aí a gente entra no sentido de, tá, vamos olhar para o que a gente já tem. Então, a gente está ali, basicamente, depois de 2011, tá? Entre 2004 e 2011, quando saíram as emoções, né, de peixe tricompartimentadas. E os trabalhos que vieram depois, do ponto de vista de ensaio clínico, ficaram comparando. Tá? Ah, o peixe com soja puro, o peixe com TCL-TCM, o peixe com não sei o quê. Vamos ver se tem a vantagem, porque eles queriam responder se a modulação da inflamação tinha impacto clínico, porque laboratorial a gente já sabia, a lógica já era estabelecida, mas a lógica, o que acontece ali na bancada, nem sempre é replicável. Então, tinha que saber se isso na prática era replicável, tá? E aí os estudos foram feitos, e aqui eu trouxe o artigo de Pradelli de 2023, que é uma revisão, né? Aí sobre o assunto, uma revisão sistemática, onde ele traz esse quadro que é bem interessante, que é um comparativo entre os olhos, tá? Em termos de desfecho. Então, aqui eu tenho infecção, que é um desfecho muito estudado, sepse, né, tempo de permanência UTI, tempo de permanência hospitalar e a mortalidade. Tá? Se a gente olhar neste gráfico, a gente tem aqui um comparativo, né, de odds ratio, e aqui é um desvio de mediana, ali, digamos, de tempo de internação. Então, se o número é negativo, é número de dias a menos internado. Tá? E aqui é quantos por cento, final aqui é quantos por cento houve de redução. Tá? Então, aqui é 0,43, a diferença para 1 é a porcentagem de redução final. Tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, a primeira coisa que foi comparada é o clássico, vou comparar com TCL e TCM puro, tá? Que é o soja. Então, quando eu comparei o peixe com o soja, eu tenho uma redução de infecção significativa, tá? Esse processo aqui, se não me engano, dá 57% de redução de infecção. Sepse, houve uma redução significativa de 88%. Tempo de permanência em UTI não foi significativo. Tempo de permanência hospitalar deu uma diminuição de 2 dias,3, mais ou menos, em média. Tá? E o tempo de a mortalidade também teve uma redução significativa. Comparado agora o oliva, que era o outro quantitativo, com soja. Eu não tive diminuição de infecção, eu tive redução de sepse, que é a única coisa ali que mostrou, não tive tempo de permanência em UTI, eu tive redução de tempo de permanência hospitalar, neste caso, comparado com soja, e não houve diferença estatística em mortalidade. TCL e TCM comparado com soja, não tem alteração relacionada aos itens. Ó, a gente não conseguiu mostrar que o TCL era superior em termos de regulação metabólica ao soja. Sobre o óleo de peixe comparado com a mistura aí, né, de TCL e TCM. Então, eu tive o óleo de peixe, ele foi superior ao TCL e TCM em termos de infecção, reduzindo significativamente, e em termos de tempo de internação, 2 dias a menos, em média. Tá? Oliva e TCL e TCM, o que mostrou? Diferença nenhuma. Tá? Não tem diferença nos desfechos entre oliva e TCL e TCM na composição. E quando eu comparei o peixe com oliva, eu tenho redução de infecção, tá? De forma significativa, e né, os outros itens eu não tenho redução. Um adicional é essa mortalidade que deu significativa aqui. Tem um adicional falando que isso não é um dado 100% real, tá? Dentro do processo. Parece ser, mas chegou a estatística, mas não dá para crivar a mortalidade nesse quadro, tá? Mas o que vem principalmente é redução de infecção,
tá? Então, resposta imunológica, redução de infecção e, dependendo da situação, redução do tempo de internação hospitalar comparado. Então, o que a gente vê? Emoção de peixe relacionado com soja, redução de 57% de infecção, 88% de sepse e 2,3% de internação. Comparado com TCL e TCM, redução de infecção, redução de internação e não houve diminuição de tempo de UTI nem mortalidade. Tá? E a comparação do Oliva com TCM não demonstrou diferença nenhuma entre os dois. Tá? Então, o que a gente tem hoje? Né? Se a gente compilar isso daí, a gente tem que o TCL e TCM é metabolicamente eficiente, tá? Ele é uma redução quantitativa. O Oliva, metabolicamente eficiente também, tem menos peroxidação, também é uma redução quantitativa. E quando a gente usa o peixe, a gente tem uma redução qualitativa, uma mudança qualitativa, impactando, então, em infecção, em dias de internação, tá? Essa é a diferença que a gente tem. Agora, eu vou usar para todo mundo, né? Então, essa que é a lógica. Para quem realmente tem benefício, quem a literatura mostrou que fala, olha, utilizar este óleo faz maior diferença do que usar, por exemplo, um outro óleo de segunda geração. Então, a indicação hoje, que tem mais respaldo, com literatura mais robusta para uso, é paciente que vai ser submetido a cirurgias do trato digestório, principalmente os pacientes oncológicos. Tá? Esse é o que tem maior diferença do ponto de vista de desfecho. Tá? São os pacientes que utilizar ômega 3 na composição, tem redução de tempo de internação, redução de infecção, e melhora, né? O uso dele é mais indicado no perioperatório, então antes e depois. Tá? Então, essa é a resposta mais robusta. Do ponto de vista de pacientes mais clínicos, né, ou cirúrgicos em terapia intensiva, sépticos, eu tenho uma redução de infecção hospitalar e de sepse, mas eu não tenho dados de se isso impacta em mortalidade. Tá? Então, eu posso reduzir infecção, mas eu não impacto mortalidade. Ok, então existe uma evidência que é considerada moderada, mas os dados são heterogêneos, nem todo mundo chegou à mesma resposta. Então, neste quadro, você fica assim, talvez não faça diferença, tá? Não tem um poder de generalizar. Em crianças, né, com síndrome do intestino curto, falência intestinal, alteração aí hepática ou pós-transplante, né, em geral, a gente tem um impacto na redução da colestase e na redução aí na evolução para um transplante hepático. Isso daqui também tem forte poder aí para falar que o óleo de peixe ele faz redução em criança, tá? Lembrando que criança, eu lembro que acho que a aprovação, se não me engano, no FDA foi em 2017, se não me engano, para usar peixe. Foi recente, tá? Não era uma coisa, já se usava em adulto há muito tempo, criança demorou muito para ser usado, tá? Então, depois começou a ser usado, basicamente você não usa outra coisa, porque realmente faz a diferença no ponto de vista hepático. Agora, o que faz a redução disso aqui, do processo de colestase, é basicamente uma redução da oferta do que a gente chama de fitoesterol. Tá? Então, todos os outros que são soja, que é oliva, né, em geral, eu tenho planta na composição, eu tenho fitoesterol. Quando eu troco para peixe, eu estou trocando para uma gordura animal que não tem fitosterol. Então, a oferta contínua de fitosterol no fígado leva um processo de colestase. É uma das explicações aí da fisiologia para o desenvolvimento da colestase. Tá? A via metabólica de utilização desse fitosterol, da produção nas células hepáticas, nas vias caniculares, é bem interessante. Bem complexo também.
Então, o que a gente tem, né? Então, a gente tem que a primeira geração, eu dava energia, oferecia ácido graxo de forma essencial, que é o TCL puro, desenvolvido em 1962. Eu tenho a segunda geração, que veio aí para melhorar metabolismo, reduzir o processo de imunossupressão, melhorar a eficiência energética do paciente, principalmente na terapia intensiva, onde eu poderia ter maior comprometimento pela redução de carnitina, redução de vias enzimáticas ali que poderiam dificultar o uso de cadeia longa e aumentar o risco de fagocitose, tá? Então, aí veio a segunda geração, que é o TCL e TCM, e a terceira geração, que seria uma resposta qualitativa, seria reduzir a resposta inflamatória do paciente de forma significativa, acrescentando os substratos, né, para formar as vias ímpares da resposta icosanoide e fazer a contrarregulação ou a modulação da resposta pró-inflamatória. Então, essa evolução ao longo do tempo, ela não foi pensando na energia. A energia eu resolvi lá atrás. Eu pensei primeiro em melhorar o metabolismo do paciente, que foi a primeira hipótese. A segunda etapa foi utilizar isso como um carreador metabólico e carreador farmacológico. Então, eu comecei a olhar que aquilo era uma solução para um outro problema que eu tinha, né, que seria um sedativo. E depois eu olhei na evolução histórica que aquilo poderia modular minha resposta imune com o avanço das pesquisas lá na via icosanoide. Tá? Então, essas foram as etapas aí de 1960 até 1990, nos 30, 40 anos praticamente de pesquisa sobre óleo de peixe, sobre óleos até chegar ao óleo de peixe, que foi a via final. Tá? Então, o que a gente tira desse processo é que não existe uma gordura boa ou ruim. O que existe é um objetivo clínico. Eu tenho que saber para quando eu vou dar, tá? Aquele paciente vai se beneficiar daquilo, aquilo faz um desfecho, os ensaios que eu tenho, a ciência mostra que aquilo vai fazer resultado favorável. Se fizer, eu deveria, na boa prática, utilizar, porque é o que eu tenho que fazer para o paciente, é o que eu tenho de melhor. Então, os ensaios mostram que é aquilo. Se eu não tenho um objetivo real, eu posso usar, mas vou ter real benefício? Talvez não. Então, eu posso utilizar outra via que é metabolicamente útil, tá? E eficiente, tá? E que não vai causar maleficiência no paciente, que a resposta é muito parecida no geral. Tá? Porque ele seria utilizado ali naqueles pacientes clínicos como um todo, né? Em quadros de UTI, que às vezes vai ganhar uma parenteral por um tempo, por trato digestório ineficiente, mas que não está numa resposta ali perioperatória, não tem uma alteração hepática significativa, né? Esse paciente talvez não tenha grandes diferenças em formulação, e sim você dá a quantidade certa. Eu sempre falo que se você sabe o que você está fazendo em termos de quantidade, você não erra, tá? Uma das críticas dos trabalhos lá dos anos 80, né, 90, é que, graças a Deus evoluiu, né, o processo, é que antes pensava que eu tinha que dar 3, 4 mil calorias, porque eu tinha que cobrir o déficit, tá? E nisso você colocava a quantidade de gordura lá em cima, porque você tinha que chegar em 3, 4 mil calorias. Então, a quantidade de gordura era alta, era isso que fazia a imunossupressão do paciente, tá? Pelo tipo de gordura que a gente tinha. Se eu pegar e colocar nos conceitos atuais, que eu tenho que dar menos caloria inicial, colocar gordura, esse processo praticamente ele se anula, tá? Porque metabólica, o que vai importar é a eficiência metabólica, não a quantidade mais, tá? Então, o processo de dar gordura na bolsa em 24 horas, o processo de eu fazer o cálculo com a evolução da ciência que eu tenho que fazer inicialmente menos, né? Esperar a resposta metabólica do paciente ali nos primeiros dias de UTI faz toda a diferença em termos de morbi e mortalidade do paciente, né? Que a gente viu que tem muito mais do que só dar oferta calórica. A gente tem que realmente moldar o paciente pela situação clínica dele. Acho que é isso. Obrigado. Excelente, professor Sérgio. Vou ficar sentado aqui que eu vou fazer algumas perguntas, viu? Depois eu passo para o pessoal. Quando a gente pensa em qual tipo de emulsão lipídica usar, eu acho que isso é sempre a grande decisão, né? Ah, eu vou usar um TCL, TCM, eu vou usar
um esmofe, enfim, ou alguma outra variação, um óleo de oliva, é, de forma assim didática, até para os residentes entender qual o perfil de paciente você pensa de acordo com a emoção lipídica. Vamos lá. Vamos pensar na resposta. A primeira coisa que eu tenho que pensar é que tipo de paciente eu tenho? É um paciente cirúrgico, é um paciente oncológico ou um paciente clínico, outro? É um paciente, vou colocar assim, três tipos de paciente. Oncológico, principalmente o oncológico vai ser submetido a um processo cirúrgico, tá? Do trato digestório, cabeça e pescoço, um catabolismo alto. O paciente cirúrgico de uma cirurgia de complexidade, onde você já tem, às vezes, um quadro de desnutrição, que você vai pegar ali nos instrumentos de triagem, ou numa avaliação subjetiva, ou no GLIM, tá? Então, aquele paciente desnutrido, né, que vai ser submetido a um grande procedimento cirúrgico, o paciente oncológico, que vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, e o paciente que tem um certo grau de alteração hepática, principalmente com quadro de colestase, a gente fala, opa, acho que o ômega 3 é a primeira opção. Tá? Por que eu estou começando com ômega 3? Você tem que começar para aquele que tem indicação mais estrita. Se você não encaixa isso, você já sabe que você pode usar os outros. Tá? Então, identifica isso, perfeito. Aí, qual que é a próxima pergunta? É operatório? Sim. Quanto tempo eu tenho para ele operar? Ah, ele vai operar daqui 2 dias. Esquece ômega 3. Porque se você der 2 dias de ômega 3 antes da cirurgia, você piora o prognóstico do paciente. Os estudos mostram isso. Você tem que fazer de 5 a 7 dias. 24. Tem alguns trabalhos falando, se você fizer 24 horas antes, você imunossuprime o paciente no momento errado. E ele aumenta o risco de infecção de deiscência. Tá? Então, se você tiver tempo para fazer um perioperatório, ômega 3. Se não tiver tempo, você põe outra, que não tem essa função. Se você for usar o ômega 3, é depois da cirurgia, tá? Que é o que os trabalhos falam. Tá? Então, que tipo de paciente e quanto tempo eu tenho? Tá? Porque eu tenho que internalizar aquilo na membrana da célula que está fazendo para ele ter alguma resposta inflamatória. Se eu fizer muito rápido, muito pouco tempo, eu só vou fazer aquelas células imediatas que vão chegar primeiro no tecido e vão fazer a mudança da resposta ali fagocitária através da modulação macrofágica e eu vou inibir, eu vou imunossuprimir a resposta de fagócito. E aí eu impeço, por exemplo, de fazer a limpeza cirúrgica ali da lesão contra bactérias e aumento o risco de infecção local e deiscência. Tá? Então, eu tenho que ter tempo. Se eu não tiver tempo, não faz. Aqui no 9 a gente tem muito paciente que faz transplante de medula. E nesse paciente tão imunossuprimido, esse óleo de peixe tem que ser usado com muito cuidado, né? Pensa lá na medula Ele não, ele zerada. está zero. Tá? Ele está zero. Tá? Então, assim, lembra que você precisa que ele tenha resposta inflamatória. Ele precisa. Ele não pode ficar sem nada, né? O problema que vai ter é quão responsivo ele vai ser a tudo, inclusive a autoimunidade, tá? Reconhecer os enxertos, as células que foram implantadas como estranho e começar a destruir tudo, né? Ela reconhecer que o tecido do paciente é outra coisa e vai levar uma destruição. Mas nesse do TMO, então, talvez usaria um TCL-TCM ou Eu não neutro. modularia esse paciente no primeiro momento, tá? Mesmo porque se você vai atingir meta energética, você tem um potencial de antiagregação plaquetária. E aí que está o problema. O risco de sangramento Porque assim, é um a gente ponto de sempre, interrogação. então, a gente sempre fica nessa dúvida, porque ao mesmo tempo que a gente tem o benefício do potencial anti-inflamatório, tanto nos pacientes cirúrgicos, né, quanto nos pacientes pós-TMO, a gente tem essa interrogação em relação ao aumento de risco de sangramento. Tá. E aí é sempre uma coisa que a gente fica meio. Eu vou te dar minha opinião, tá? Não vou dar opinião científica porque não tem essa resposta, senão todo mundo já sabia. Tá? Tem até fórum de pró e contra, às vezes, em congresso, que fazem lá, um fica, eu sou não sei o quê, um a favor, outro contra. Eu sou da seguinte opinião.
Na linha dos eicosanoides, eu tenho prostaglandinas, leucotrienos e tromboxano. O que faz a antiagregação, que colocaria no risco de sangramento, é o tromboxano, é o final. Só que isso você tem que imaginar que é um ponto de saturação. Então, ele vai fazer primeiro prostaglandina, elongou, ele vai fazer leucotrieno, elongou, ele vai fazer tromboxano, é a última, tá? Só que acontece, se eu para chegar a aumentar o tromboxano, eu tenho que aumentar a dose, porque as outras são prioridades. Então, qual que é o problema? É quanto eu vou dar. Se eu der 3 gramas de ômega 3, diferença nenhuma em sangramento, meu ver. 6 gramas, nenhuma. Extrapolando para estudos de cardiologia, os problemas começaram a acontecer quando você deu de 12 gramas dia ou mais. Tá? Que é difícil a gente conseguir chegar nisso na nutrição parenteral, tá? Com o que a gente tem hoje. Se eu usasse os cálculos de 3.000 calorias, eu chegaria fácil. Mas como a gente usa 15, 10 para começar, às vezes até 20 calorias por quilo ali no início, dificilmente você vai extrapolar a quantidade. Você vai chegar ali perto de 3, 4 gramas e meio de ômega 3 que você está dando. Lembrando que uma parte desse ômega 3 não é EPDH, tá? Porque ali é em torno de 65% é EPDH. Então, se der 1 grama, você vai ter 650 miligramas, mais ou menos, ali. Tá? Uma média de um pelo outro, depende do lote que você tem de ômega e qual é a fonte que você está usando. Então, não é 100%, tá? Então, tem a quantidade que você tem que pensar. Eu fico, assim, seguro em colocar, não me preocupo com sangramento se eu estou dentro de um cálculo que é baixo, tá? Se eu estiver dando 45 calorias por quilo num paciente, aí eu começo a ver que o ômega que eu estou dando, às vezes está chegando em 8, 9 gramas, tá? Aí eu começo a falar, opa, pera, vamos ver se precisa. Quando tem que evoluir muito, aí você tem que pensar, vale a pena fazer isso ou não? Aí vai depender do tipo de bolsa que você tem. Se você tem uma manipulada, você pode misturar óleos, né? TCL, TCM com outro, dar uma diminuída, manter uma quantidade, mas não modular tanto. Se você vai usar uma pronta para uso, você vai depender da velocidade de infusão para fazer cálculo. Tá? Mas eu não tenho grandes problemas com isso. Nunca tive, em 22 anos, eu nunca tive um caso de sangramento por ômega 3. Acho que fica muito essa cultura, né? A gente vai pegando essa informação e vai levando isso para frente. Às vezes você tira uma emulsão lipídica com óleo de peixe do paciente, porque com receio, né, de que vai que piora e aí a culpa vai ser do nutrólogo, né? Enfim. Mas eu acho que o que tem de evidência científica, eu até perguntei às empresas, né, que trabalham com óleo de peixe, é que não tem nada na literatura que comprove aumento do risco de sangramento com o uso das doses habituais, como o Sérgio falou. Então, acho que a gente pode continuar usando com segurança e quando o intensivista abordar a gente desmistificar o mito, né? Que ainda tem muito mito ainda no meio da nutrologia, né? Tudo é a culpa da parenteral. Aqui no 9 a gente sofre muito com isso, né? É a gordura da NPT que inflama o fígado do paciente. A gente ouviu isso recente, né? Maiara e Roberto. A médica obrigou a gente a tirar a emulsão lipídica da NPT porque a emulsão lipídica, ou era o pâncreas ou era o fígado, não lembro o que. Por conta do estudo de 1960, alguma coisa. É. Então, assim, é difícil, mesmo você estando ali como especialista falando, você ainda tem que lutar com muito mito ali, né? Eu já lutei contra o nutrólogo, tá? Que foi dar palpite no meu paciente que estava internado. Porque isso daqui vai aumentar o sangramento. Falei, onde você viu isso? Que não sei o que é os estudos. Me mostra, porque eu li os mesmos estudos que você e não achei conclusão nenhuma. Se você me trazer o estudo que fala que sangra, eu tiro. E as plaquetas? Nível de plaqueta? Nível de plaqueta é problema para todo mundo. Para gente, para qualquer um. Você pegar 20.000, 10.000 de plaqueta é o inferno, não importa se é parenteral. Não vejo isso como um problema geral. Não acho que seja o ômega que vai fazer o problema, tá? Mas aí é bom senso. Eu penso que é bom senso, tá? Por isso que eu estou falando, em medula óssea,
né? Se a gente olhar, não é só a falta de leucócito, é falta de tudo. Às vezes você nem tem plaqueta, o cara tá tomando toda a plaqueta que tem por dia, né? Então, a plaqueta, sim. Eu, Sérgio, na minha experiência, eu costumo não colocar ômega em plaqueta muito baixa, tá? Que número? Porque, de novo, de 50 para cima eu coloco, 50 para baixo não, tá? Mas não existe esse valor de corte também, Não, né, na literatura. não. Por exemplo, a Melina outro dia disse que no Einstein eles usam 30 mil. Não, Quer dizer, cada um faz. não tem, entendeu? Entendeu? Por isso que eu falei, TMO, não tem por que eu fazer supressão, não tem nada que fale que eu tenho que dar ômega 3 nele, entendeu? Ele já não tem resposta inflamatória. Para que que eu vou suprimir uma resposta que ele não tem? Tá? Inclusive, para ele sobreviver, ele tem que fazer resposta inflamatória. Esse que é o problema. Ele não consegue nem gerar uma resposta inflamatória. O problema é não hiperinflamar. Tá? Então, mais perguntas? Dúvidas? Bora. Doutor Guilherme. Sérgio, parabéns pela aula, foi excelente. Algumas Eu dúvidas aqui falei que eu já, fazia parte da história, né? Uhum. Me senti em alguns momentos aí. já Aquele fizeram, assim, quando o ômega 3 chegou no Brasil, já era nutrólogo. já fizeram algumas das perguntas aqui, mas é, então eu vejo eles estendendo um pouco o conceito de imunomodulação para imunossupressão em relação à emulsão lipídica com óleo de peixe. Então você também está mais ou menos nessa linha de que não é só imunomodulação, mas tem esse potencial imunossupressor de emulsão lipídica contendo óleo de peixe? Porque eu fico em dúvida, às vezes, se, se existe ou não esse fenômeno de imunodepressão e não só imunomodulação. Então, vamos lá. Como eu falei, se você vai fazer uma terapia, né, você tem que pensar em tempo. O que você quer? Você quer tempo suficiente para modular a resposta inflamatória. Então, eu quero incorporar o ômega 6, eu quero incorporar o ômega 3 na proporção que vem ali na emulsão, nas minhas células que estão sendo feitas, em tempo suficiente para ter uma resposta inflamatória, porque lembra que o ômega 6 é maior do que o ômega 3. Eu vou ter uma resposta inflamatória, mas eu vou ter uma contrarregulação, um freio de mão para não inflamar muito. Então, isso é uma modulação, é uma regulação inflamatória, seria uma imunomodulação. Agora, se eu faço pouco tempo, né? Tipo, eu fiz hoje e amanhã, e o paciente entra em jejum por uma cirurgia, e eu vou ligar daqui 2 dias depois que ele estabilizou, você não tem tempo para fazer isso. Você simplesmente deu como se fosse uma substância farmacológica inicial, sem continuidade, e as células iniciais que saíram ali são células que vão ter uma quantidade de ômega 3 de forma significativa na composição, mas não tem sequência, você não vai continuar. Aí ele faz um ômega 3 inicial e as outras na sequência vão sair sem. Tá? E aí esse é um problema que pode ser uma imunossupressão pelo que a gente chama de switch de macrófago, que é o que ele vai fazer, tá? Porque eu não tenho continuidade. Se eu tiver uma continuidade, esse processo é fisiológico, ele vai evoluir normal, porque eu entendo que eu continuo. Se eu tenho só uma oferta e paro, é como se eu estivesse dando um remédio, fiquei só com o efeito tóxico dele inicial e parei. Pensa num antidepressivo. Se você tomar qualquer um, nos primeiros 5 dias, você vai parecer um astronauta, qualquer coisa. Você só tem efeito colateral. Se você persiste, ele começa a ter efeito benéfico, porque ele tem nível sérico, ele tem penetração na barreira hematocefálica, tá? Então, eu tenho que ter tempo para uso como um objetivo farmacológico. Se eu não tiver tempo, você vai ficar com efeito adverso. Então, no caso do ômega 3, se eu faço ele em um curto período de tempo, eu posso fazer uma imunossupressão. Tá? Pelo tempo. Se eu persisto, aí eu tenho modulação inflamatória, não é imunossupressão. Tá. No contexto de perioperatório, então, pensando num paciente candidato à imunomoduladora. Se você tiver tempo, faz. Se Isso, você não tiver, não faz. Você faria, pensando assim, faltam 7 dias para a cirurgia, faria 5 dias e pararia 2? Não, você pode
e até tranquilo. O problema não é os 2 dias da cirurgia. O problema é ficar só 2 dias. Ah, tá, entendi. Eu tenho que ter 5 a 7 dias de pré-operatório. Tá. Então, eu fiz uma semana de parenteral com ômega 3, eu já tenho célula suficiente para dar continuidade. Se eu faço só 24, 48 horas antes, eu não tenho esse tempo, as minhas células vão sair mais da metade pró-inflamatórias e uma pequena quantidade anti-inflamatória. Perfeito. É essa bagunça ali que vai dar o problema, Tá. tá? E isso ainda não foi padronizado nos hospitais, depende muito do anestesista ou do cirurgião. Tem anestesista que não interrompe a infusão da nutrição parenteral durante o ato cirúrgico anestésico. Você acha que deveria interromper durante a cirurgia, fazer cirurgia com a parenteral rolando? Você tem uma opinião sobre isso? Vou falar para você que é assim, não tem dados na ciência sobre isso, tá? Mesmo porque o que fala de parenteral ali durante é volume baixinho e também não especifica tipos de emoção, tá? Aí a gente tem uma bagunça, tá? A gente tem uma bagunça, porque o ômega 3, ele tem uma alteração da barreira hematocefálica, tá? Ele aumenta o potencial ali da barreira hematocefálica e ele pode tirar componentes que seriam sedativos e impregnadores mais rápido, tá? Então, se eu uso ômega 3 ali durante o procedimento cirúrgico, talvez eu tenha que dar doses mais altas de sedativo, porque ele vai arrancar o sedativo, tá? Ele vai circular o sedativo muito rápido, tanto que se você vê alguns trabalhos, ele é utilizado para desintoxicação de remédio para o sistema nervoso central. Você lembrar lá de 1986, quando saiu o óleo que chama ômega Vem, que foi o ômega 3 puro, tá? A indicação é não use puro, tá? Porque ele tem potencial elétrico muito grande, ele tem um potencial de modulação. Você tem processo de arritmia cardíaca e você tem alteração de polaridade cerebral, além de desimpregnar o fármaco cerebral mais rápido. Então, assim, é por isso que eu falei, não tem consenso. Parenteral com ômega 3, eu não faria durante a cirurgia, deixar contínuo, tá? Porque a gente não tem base do potencial farmacocinético de interação com sedativo. O seu cutoff de suspender nutrição parenteral por hipertrigliceridemia, você usa qual número? Suspender, Ou você suspende, você não suspender faz uma parenteral, hemolipídica, isso, por hipertrigliceridemia. 1000, 1000? 1000, tá? Lipídio, você fazer 2 em 1, 1000. De 400 a 1000, você modula. Você pode colocar ômega 3, diminuir, Sim, ver faz menos VIG, ver um monte de coisa. hipertrigliceridemia. Abaixo de 400 é normal, tá? Tá. 300 e pouco, não tem problema nenhum. É esperado. De 400 a 1000, você olha para o tipo de lipídio que você está dando, a quantidade que você está dando, e não só o lipídio. Você tem que ver a quantidade de carboidrato. Porque se você errar a VIG, vai fazer hipertrigliceridemia, Uhum. tá? Uhum. Porque Então, no 9, você tem Não, que olhar é para tarde mais no- do que o número, As você tem que bulas. olhar para a composição. As bulas, elas usam um cutoff muito baixo. A bula usa um cutoff de 3 milimol, que dá 280 miligramas por Pediatria, decilitro. De, pediatria. do- uma hipertrigliceridemia de 280, eles falam para suspender a nutrição parenteral, está escrito isso na bula. É porque para criança. É muito baixo. Você troca para óleo de peixe? Acima de 400, então, porque é menos hipertrigliceridemiante, né? Na verdade, ele vai ajudar a modulação da síntese do triglicerídeo, né? Que se olhar para a função óleo de peixe, quando você passa na cardiologia, é para modular a síntese de triglicérides, Uhum. tá? Então, talvez você esteja lidando com um paciente com uma alteração aí, polimórfica de maior síntese de triglicérides. Aí o ômega 3, na dose ali, aí você tem que usar 2 gramas dia, né? Que é aquela recomendação cardiológica de 2 a 4 gramas dia. Então, você vai utilizar pelo menos aí 100, 200 ml da formulação que a gente tem hoje no mercado disponível, para você tentar modular. Vai abaixar 100%? Talvez não. Você vai ter que ter um tempo para baixar, mas geralmente dá uma reduzida, tá? Você tem essa experiência.
comercial, né? Muitas vezes, quando o cliente vem relatando para mim, nossa, do nada começou uma hipertrigliceridemia, muito comum, todos os pacientes estão, erros de coleta, tá? Então, assim, é muito frequente, tá? Então, eu acho que é mais frequente do que alteração por conta da emissão lipídica, tá? Então, E não tem um consenso no Congresso da Brasp que teve ano passado, eu questionei numa mesa de hipertrigliceridemia, porque não existe um consenso, nada escrito, de como coletar o triglicerídeo no paciente usando NPT. Aí uns falaram, pausa 10 minutos, outros na troca da bolsa, outros pausa 1 hora. Não tinha um consenso na mesa, entendeu? Porque assim, pausar, coletar o triglicerídeo na troca da bolsa, depende, isso fica muito solto, né? Isso não acontece. Aqui no Nova a gente tem muito 5 problema de horas depois coleta a bolsa é inadequada. instalada. 99% das hipertrigliceridemia do 9 de julho é acima de 400, erro de coleta. Hoje mesmo, vindo para cá, um paciente saiu de 90 para 500 e pouco, em 3, 4 dias. É o bom Aí, senso, gente. Acho que é o bom senso. O paciente está usando a mesma dose já há um Exato. tempo, subiu demais, erro de coleta. eu tinha uma frequência de 40 graus, 4 pacientes dia, 3 estavam com hipertrigliceridemia, É o pendito do pique, né? Você vai coletar, é terrível. É a mesma coisa que faz o povo fazer solução polarizante para potássio, que vem lá o potássio de 6, né? Nossa, tá com potássio alto. Coletou tudo. Aí você olha, potássio alto, fósforo alto, magnésio alto, tá tudo alto, mas o potássio que chamou atenção, né? Não foi um branco que veio na seringa. E a história de você não usar o lipídio e só colocar o lipídio 2 vezes por semana? Essa é a história antiga, né? Essa é da minha época, lá atrás, né? Basicamente, em termos de triglicérides, se eu tenho hipertrigliceridemia acima de 1.000, a gente vai ter que fazer 2 em 1 ali, que é o que a gente tem hoje descrito. Mas eu tenho deficiência de ácido graxo, tá? A recomendação, pelo menos 1 vez por semana, você deveria estar fazendo da prática. E o tempo que um adulto aguentaria sem ácido graxo, descrito que eu já busquei essa informação na literatura algumas vezes, até para fazer respaldo jurídico, tá? Que a gente de vez em quando tem que descrever isso para alguns processos hospitalares, foi de 14 dias, tá? De um trabalho alemão, tá? 14 dias sem parenteral, a gente começaria a ter deficiência de ácido graxo essencial, tá? Mostrando na prática. Aí a imunossupressão, descamação palmo-plantar e outras coisas são patognomônicas, tá? Mas até lá é só observar. Você não tira o lipídio, você mantém o lipídio mesmo com 500, 600. Eu troco a composição, reduzo a oferta. Mesmo aí só usa o óleo de peixe. Eu posso usar uma composição com óleo de peixe, diminuo um pouco a oferta, ajusto um pouco o carbo para cima, dentro de uma VIG, e vou coletar um tempo depois, 4, 5 dias depois eu coleto de novo. Olá, parabéns pela aula também. E eu queria saber, porque no outro hospital que eu trabalho, tem uma paciente que tá com SMOF e ela tá cíclica, tá em 12 horas. E ela queria mais liberdade ainda para fazer as coisas dela. E eu queria saber por que que não pode, tipo, por exemplo, deixar em 11, 10 horas? Seria por conta da imunossupressão? Vamos lá. Não, a VIG eu calculei, deu ok. Uhum. Só essa outra questão. Você tem que calcular a quantidade de gordura que você está dando por quilo, tá? Os trabalhos da imunossupressão quando você atinge 0,13 de gordura por quilo, você imunossuprime. Então, quando você diminui o tempo de infusão, que vai ficar perto de 10 horas por ali, a quantidade de gordura que você está dando, dependendo do peso para o paciente, vai chegar a bater esse valor, tá? E aí você tem fagocitose da gordura. Você pode fazer 0,13 gramas por quilograma dia. Não, 0,13, tá? Por quilo por dia.
Isso, que é o que deu base lá naquele estudo de 1982, se não me engano, 83, falando lá da supressão, tá? Que onde fez fazer com que a parenteral tivesse, a gordura tivesse ser mais tempo e ser colocada tricompartimental, tá? Porque até então era 10 horas. Eu peguei a recomendação de 10 horas de gordura, 500 ml, que é o frasco da composição para a gente manipular, que é o frasco do lipofundim, de todos eles em torno de 500 ml. Aí você colocava em paralelo o frasquinho de 500 e corria em 10 horas aquele frasquinho lá para correr 2 vezes por semana, tá? E eu mando para o Renan, ele manda para você. Você já pegou na sua prática alguma alergia a algum componente da emulsão Sim, lipídica? choque anafilático. E qual que era o É componente sempre alérgico? o ovo, Ovo. tá? Sempre o ovo. É O ovo é o ovo, problema. amendoim, tem Você alguns pode ter reação componentes, né? cruzada, mas a É, resposta é lecitina que é. vem ali do ovo, tá? E aí, Uhum. quando você tem o histórico do paciente, alergia à proteína do ovo, ou alergia ao ovo, você fica com o coisa. Aí ele pode fazer reações cruzadas, né? A compostos ali, por exemplo, crustáceo, outras respostas, né? Mas, em geral, é a lecitina que é o... Que é um problema, né? No Nova que a gente tem muito cadastro de alergia alimentar de forma inadequada, né? Porque o paciente chega, relata uma alergia e quem cadastra geralmente é o enfermeiro, né? Foi até motivo de uma pauta numa reunião clínica que a gente fez aqui, porque o hospital foi processado por conta de uma reação adversa que uma paciente teve a uma medicação que não era alérgica, mas cadastraram o paciente como alérgico. E a gente, na nutrologia, a gente está muito submetido a isso, né? Uhum. Cadastra lá que o paciente é alérgico a ovo, aí até você provar que não é, você já passou muita raiva, né? Você vai ter Você que... teria que chamar ali Você vai um ter imunologista para ajudar, né? Na dúvida, se você não tem nada, você pede um IgE, proteína do ovo, nanã, e espera sair o resultado para você pôr. É. 2 dias de parenteral 2 em 1 não vai matar o paciente. Porque de uma nutrição parenteral 3:1, o que mais pode causar uma reação alérgica é o polivitamínico, né? Não tem a ver com os macros, né? Geralmente, minha interpretação, o que mais causa reação alérgica, ao meu ver, é a proteína do ovo. Proteína. É a proteína do ovo, tá? Mais raro é vitamina. Tanto Vitamina. que, assim, vocês devem fazer tiamina, né? Nos pacientes. Alguém já viu uma reação à tiamina? Eu nunca vi, mas É. está descrito na bula. Tá? Mas eu já vi reação à proteína E K? do ovo. K, você já viu? É, por hora. Uhum. E anafilaxia com vitamina K? Você já viu, Sérgio? Uhum. Porque tá na Eu já bula vi a também. B12, mas a K não. Você usa insulina na bolsa? Uso. Uma Tá? maravilha, né? Manipulado, uso. Uso, É, uso. e reduz hipertrigliceridemia também, né? A insulina. Na verdade, assim, supostamente você está tentando melhorar a resposta metabólica do paciente, né? Que a insulina é o anabolizante, é o que vai jogar síntese de tudo, inclusive sintetizar até a gordura que ele vai depositar, né? E transformar aquele triglicerídeo circulante em alguma coisa que vai ficar em depósito. Então, essa é a função. Essa seria a função, para estimular esse processo. Tá? Então, é nesse item que eu imagino. Se vocês, assim, tiverem um pouquinho de história, há alguns anos, assim, uns 20 anos atrás, mais ou menos, se usava heparina nas bolsas de parenteral, porque heparina reduzia triglicerídeo. Porque heparina, pela lógica, ela tem um potencial de estimular a lipase lipoproteica tecidual, melhorando a captação de triglicerídeo, tá? Certo? A gente usava, isso era mandatório há 20 anos atrás. Você fazia bolsa de parenteral, tinha cada 1 litro, 1.000 unidades de heparina. Você fazia 2 litros, era 2.000, tá? Isso era assim, é rotina, tá? Graças a Deus não tem mais essa palhaçada. Entendeu a insulina na NPT? Eu levantei a Vai lá, bola. Michel, você não deixava a gente fazer não, viu? A gente aprendeu lá, a gente não fazia não. Mas aqui a questão da insulina na NPT é complicado, não pela ação, isso aí né, eu super entendo. É que a gente tem uma equipe muito grande, são muitos médicos
muito médico que não é da casa, que chega aqui, coloca a mão na prescrição, prescreve insulina, não olha nem a nossa evolução, que dirá a composição da nutrição parenteral que o Guilherme prescreveu. Então, é mais um mecanismo de segurança, né? Às vezes o Guilherme está lá tratando, né? Colocando insulina na NPT, vem um cirurgião do nada, prescreve insulina para o paciente em paralelo, e o enfermeiro não vê, enfim. É uma coisa, a gente não tem uma equipe única cirúrgica, são 100 equipes. A gente não consegue, às vezes, conhecer, né? Toda semana tem um médico novo entrando. Então é uma questão mais de dúvida operacional mesmo. Eu sou do seguinte, vou dar minha opinião sobre insulina, já que é assim, o que que você quer com a insulina, tá? Quando você põe na parenteral. Não é insulinizar o paciente basal. Não é essa a ideia. A insulina basal vai continuar sendo 0,3, 0,4 por quilo, se é uma vez por dia, se é duas, não importa. Você vai ter que calcular a dose basal e ele vai usar o basal. Mesmo assim, pode ter um escape. Esse escape seria do pós-prandial, que o paciente vai comer pós-prandial. Só que qual que é o problema? O paciente na parenteral está comendo 24 horas. Então, a basal está subestimada porque eu tenho a alimentação correndo 24 horas. Então, a ideia da parenteral com insulina é você dar pelo menos 1:15, que seria a contagem de carbo, para você cobrir o pós-prandial, sem interferir na basal. E não faz hipoglicemia com essa quantidade. Não, tá? É só para você não jogar acima de 180 para fazer imunossupressão. Aí você faz imunossupressão. Pode ser um pouco de viagem minha, tá? Então relevem se for. A gente ouve cada vez mais falar sobre falência mitocondrial, né? Então, pensando nos pacientes mais lá a nível celular. Tá? Pensando lá na beta-oxidação, né? No como o TCM entra mais rápido, precisa de menos recursos. Esses pacientes se beneficiariam de uma quantidade de TCM maior ou comparativo? Enfim, qual seria esse benefício ou não com relação ao TCL no geral, não necessariamente à soja? Vamos lá. É um assunto que eu gosto. Alguns que me conhecem sabem que eu sou o doutor mitocôndria, né? Que eu sempre vou para a linha da mitocôndria. A lógica fala que sim, tá? Porque, como eu falei, você não depende de carreador para mitocôndria. Quando você dá o triglicerídeo de cadeia longa, para ele ser oxidado, para ele ser beta-oxidado, ele depende de alguns carreadores, desde do sangue para entrar dentro da célula para conseguir passar para dentro da mitocôndria, e mesmo dentro da mitocôndria, outras vias, tá? Então, doenças ou alterações mitocondriais não são raras na população, são pouco identificadas. Por quê? Basicamente, a grande maioria digamos, compensada com um negócio chamado exercício físico, tá? Então, aquele cansaço que você tem no dia, que seria uma falência mitocondrial, você começar a se exercitar, você melhora a biogênese mitocondrial, você melhora esse processo. E você força geneticamente a síntese de várias vias mitocondriais. Então, o exercício físico é mandatório. Qual que é o problema? Nosso paciente de terapia intensiva grave, ele não está no exercício. Então, aí a expressão gênica da falência mitocondrial pode aparecer, tanto que existe alguns trabalhos mostrando que eu tenho a mesma doença, mesmo perfil, com perfis de metabólicos completamente diferentes. Então, uma pancreatite pode ter 4 tipos de paciente com pancreatite. Todos são pancreatite com classificação igual, Baltazar, lá, 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 qualquer classificação. Mas respondem metabolicamente completamente diferente. Uns usam gordura, outros não usam gordura. Um queima muito músculo, outro não queima músculo. Qual que é essa diferença? Essa diferença está na mitocôndria, que é quem vai fazer. Então, dependendo do perfil do paciente, a gente deveria modular a resposta do substrato, tá? Entre eles, inclusive, triglicerídeo. Aí o TCM tem vantagem, tá? Então, eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter diferenças de conduta clínica de acordo com o perfil metabólico do paciente. E não é resposta metabólica, é perfil metabólico, é substrato metabólico que vai marcar as vias que eu preciso corrigir, tá? Isso é o próximo cenário. Separar ele em
Paciente crítico com alteração, sei lá, uma sepse, um politrauma, coisa que isso, que ele vai responder metabolicamente de outra forma, tá? E aí você possivelmente vai ter composições, tanto prontas para uso ou modulações para cada fenótipo desse, que ele vai apresentar. E o fenótipo vai ser bioquímico, você consegue ver, tá? Isso daí já tem alguns trabalhos mostrando, tá? Essa diferença. O custo vai ser pago no sentido de resposta. Se você melhorar uma resposta, o paciente diminui o tempo de internação. É a mesma lógica do ômega 3. Você viu 2 dias de internação. 2 dias de internação em terapia intensiva ou 2 dias de internação no hospital com custo, redução de infecção, isso vai despencar seu custo, sei lá, em R$ 60.000, pelo menos, né? Você vai pagar um exame que custa, sei lá, 800, R$ 900, com a tecnologia avançando, não vai ser muito mais do que isso. Mas você conseguir ter uma resposta que vai diminuir 60 mil, o processo vai compensar. O que a gente tem que ter é respaldo para usar. Tá? Então, acho que os próximos anos vai vir nessa linha. Eu já falei que eu acho que vai ser assim, pronta para uso basal e algumas correções modulares, dependendo do fenótipo do paciente, tá? Do perfil. E não vai ser só ômega, TCL, TCM, acho que vai vir outros componentes que são importantes para aquelas vias que vão estar. Algumas vitaminas que a gente não dá importância, tá? Piridoxina, riboflavina, né? As vitaminas do complexo B que a gente faz, eu acho que tem 70, vai uma ampola. Não é bem assim, tá? Tem gente que vai precisar de mais, tem gente que não vai precisar tanto, tá? Alguns vão ter que ter uma dose maior, tá? Eu acho que as vitaminas vão ganhar um destaque com composições diferentes. E eu acho que a gente vai ter outros compostos bioquímicos que vão poder entrar na via se a gente conseguir a tecnologia para isso, tá? De inserir na gordura. Vai ser tudo inserido na gordura, que são coisas que são levadas pela gordura, tá? Que é igual o Propofol. São coisas que são carreadas pela gordura. Isso, por isso que eu tenho falência, tá? Porque a hora que eu entro nesse processo, é essas vitaminas que são condicionantes. E a gente tem variação na população. Tem gente que tem deficiência bioenergética disso, que é compensado com alimentação adequada. Só que ali eu não tenho alimentação adequada. Você mudou o perfil do paciente. Você está dando um padrão, mas ele não come aquele padrão, ele come outro. Aí a hora que ele muda completamente o padrão, ele tem uma falência. Tá? E a gente não vai saber ali, na hora, no paciente grave, o que ele fazia antes, qual era o perfil alimentar, o que ele se compensava, não se compensava. E por que eu falo isso? Porque, geralmente, quem tem isso vai criando, ao longo de anos de existência, que aquele tipo de alimento, aquele tipo de composição te faz bem. Entendeu? Então, é uma coisa natural. Você come aquilo, você gosta daquilo, você precisa daquilo. Tá? Igual quem tem que fazer exercício. Se você não fizer exercício, você sente uma bosta. A hora que você faz exercício, você melhora energeticamente, bioquimicamente, composição corporal, cabeça, tá? A gente tem que lembrar que o exercício é que faz produzir GABA, que faz produzir glutamato. Cansa, mas é o que eu falo. O ser humano foi feito para fazer exercício. Depende, tem dia que a gente tá numa preguiça danada, que é bom ficar em casa, né? Dia frios como hoje. Obrigado, professor Sérgio, foi Nada. excelente a aula. E agora vamos comer, né? Que tá todo mundo com fome e a gente conversa mais lá fora. Sem a participação de todo mundo, né? Que tirou um tempinho. Vamos fazer uma foto aqui